Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. E outros pescadores também podem tentar ajudar vocês. E querendo entrar no nosso grupo lá do Telegram, o link tá na descrição do vídeo, beleza? O grupo tá bem legal, com bastante gente e com bastante assunto, bem relevante. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como cobrir uma estrutura, né, na hora da pescaria. Então, as formas de abordar uma estrutura, e aí a gente vai pensar em dois tipos de estrutura. A galhada, né, ou uma grota, mas enfim, galhadas em geral, ou seja, margens, e margens e estruturas submersas. São coisas diferentes, abordagens diferentes de pesca no meu modo de entender, e aí eu vou falar para vocês. E lembrando que a gente sempre tem que pensar que aqui no Brasil a gente é muito diverso, né? A minha pescaria aqui, ela é muito pescaria de mangue, né? Mangue, canal, porque é uma pescaria de robalos, tá? Essencialmente, e no mangue, né? Então aqui a gente tem sempre um componente presente, que é a correnteza, tá? Então vamos abordar na questão da correnteza, e eu acho que isso também vai servir para cobrir locais sem correnteza, tá? Tirando alguns fatos que a gente depois ajuda vocês, nos quais eventualmente a correnteza pode ser substituída pelo vento, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Estruturas marginais, né? Margem de grota, margem de rio, margem do mangue. A gente vai fazer sempre uma cobertura, pessoal, varrendo essa estrutura, né? Varrendo essa estrutura. E aí, ao varrer essa estrutura, o que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar a questão de um possível gerador de deslocamento dessa isca. Poxa, Chico, tá falando difícil, o que é isso? É a corrente ou é o vento, pessoal. Então assim, eu tô pescando de frente para a margem. A margem tá aí onde estão vocês, né? Então lá, eu dei uma pinchada, pum, cheguei lá no pé do galho, tô trabalhando, só que tem uma correnteza. Essa correnteza, ela desloca a minha isca, tá? Ou tem um vento que também vai deslocar a minha isca. Então eu já preciso considerar, inclusive no arremesso, que eu vou ter essa ação, tanto do vento quanto da correnteza. Então normalmente eu não abordo esses tipos de estrutura na perpendicular, numa linha reta para lateral. Normalmente eu faço uma cobertura em ângulo, tá? De 30 a 45 graus. Por quê? Porque na hora que eu arremessar, o próprio vento, no caso se ele houver, ele vai ajudar a deslocar a minha isca e ganhar eficiência. Ao contrário do que se eu fizesse na perpendicular ou no ângulo contra, o vento criaria barriga na linha e tiraria a minha isca do ponto que eu quero chegar. Isso no arremesso, tá? A isca pousou na água, aí eu vou trabalhar. O vento desloca um pouco e a correnteza desloca bastante, né? A linha, cria aquela barriga. Criou aquela barriga, e aí quanto mais grossa a sua linha, pior, né? Ela vai ajudar a tirar da estrutura, né? A sua isca. Isso não é legal. Quanto mais você está próximo da estrutura, mais efetivo é o seu trabalho, que é muito mais provável que o peixe esteja na estrutura, né? Isso pensando em estruturas, tá, pessoal? Então, se eu arremessar na diagonal, a linha já vai estar no ângulo favorável a cortar essa corrente e a esse vento. E aí eu vou ter, às vezes, conseguir com
só ação de vara, porque a própria corrente e o vento vai ajudar a trazer a sua isca para fora, você não precisa de muito uma nivelada, tá? Então sempre assim, tome cuidado, sempre eu falo, tome cuidado com o excesso de manivelada, tome cuidado com o automático, porque às vezes você está perdendo área efetiva de pesca, né, de zona de ataque mais provável, porque você tira muito rápido a isca do local, né? Então isso é ruim. Então isso para estruturas marginais, né, que eu falei, em margem. Agora vamos para uma estrutura de fundo, né? Então eu passei e tem um pedral aqui, né? Tem um pedral. E aí como é que eu vou cobrir esse pedral? Se eu estou num lugar que não tem ação de vento, não tem ação de não tem ação de vento e não tem ação de corrente, há duas formas de abordar, tá? Então aqui, ó, é a estrutura. E a estrutura é assim, né? A estrutura tá aqui, ó, um pedral escorrido para cá. Dois jeitos de cobrir. Nesse sentido e neste sentido, ok? Por que nestes dois sentidos? Em cima da estrutura, você vai estar correndo exatamente onde, que se for uma estrutura com muita pedra e tal, é onde que o peixe normalmente gosta de ficar. Nas quedas de drop de lateral, também o peixe fica na parte de baixo, né, espreitando a presa em cima. Então a gente tem essas duas formas de cobrir. Lembrando que você não tem ação de corrente, tá? A gente não tem ação de corrente, de correnteza, de maré, entendeu? Então eu abordaria dessa forma, nesses casos, lagos, represas, que não tem corrente. Aqui na prática, no mangue, no canal, como é que a gente abordaria essa mesma estrutura? Então vamos lá, a estrutura está aqui, né? Daqui para cá, eu vou posicionar, e a corrente está para lá, tá? Então eu vou posicionar o meu barco um pouquinho mais fora da estrutura, vou manter esse ponto, ou numa âncora virtual, ou no motor de rodada, e eu vou fazer a varrição dessa estrutura, arremessando para o ponto mais alto, e varrendo ele utilizando a própria correnteza. Por quê? Se eu parar perpendicular e jogar aqui, eu vou perder a estrutura, né? Então a gente faz, classicamente a gente faz isso. Para antes, considerando a correnteza, né? Arremessa na parte mais rasa, ou a parte mais alta da estrutura, vai dar no mesmo, né? E vai varrendo a estrutura, tá? Ah, Shibu, e como é que eu vou fazer essa varrição? Você vai fazer essa varrição da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. A gente vai varrer a estrutura de assim e depois a gente vai varrer a estrutura de assim, para tentar achar em que ponto está o peixe. Lembrando sempre, pessoal, a gente tem que usar dos recursos da natureza, da nossa inteligência, né, para tentar otimizar os trabalhos, né? Shibu, eu poderia eventualmente rodar em cima dessa estrutura e ficar só pindocando em cima? Sim, mas se for uma estrutura razoavelmente rasa, ao passar com o barco, a embarcação, o caiaque em cima da estrutura, você pode acabar espantando o peixe, né? Então a abordagem um pouquinho mais distanciada, além de te dar uma cobertura maior, um ângulo, né, que você vai conseguir trabalhar em ângulo, ó, arremessei para cá, ângulo, 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 ângulo. Aí chegou numa perpendicular para trás do barco, a favor da correnteza, ela não vai angular mais. E ali você, como você parou para fora da estrutura, você já varreu a estrutura toda. Então de novo, arremesso para cá, varre, 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 varre. Espero ter ajudado. Pessoal que pesca de jig head, que está começando a pescar de jig head, principalmente embarcado, essa é uma dica bem importante, bem legal para vocês pensarem aí e tentar utilizar. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.